assunto que mais preocupa quem está vindo para cá e que tem criança, que é a escola, a adaptação da criança na escola. E eu vou contar aqui um pouco da nossa experiência, de como foi para nossa filha essa adaptação, essa mudança de ambiente escolar, né, do Brasil para cá, para o Canadá. Em janeiro, nós chegamos dia 25 de dezembro e no início de janeiro nós conseguimos agendar a nossa ida na comissão francófona daqui. Vale falar aqui que aqui existem dois tipos de comissão. Uma é a comissão francófona, que são as escolas que ministram as aulas apenas em francês, pelo menos nesses primeiros anos na elementary, que é o caso da nossa filha. E tem a escola anglófona, que é a escola que ministra algumas disciplinas em francês e outras disciplinas em inglês. Eu marquei a ida nas duas comissões, mas a primeira que eu consegui vaga foi a francófona, que foi início de janeiro. Então, nós fomos, fizemos a matrícula dela, temos toda... Não é a matrícula, na verdade, é uma entrada num pedido de elegibilidade para fazer a matrícula na escola. Nós levamos toda a documentação e quando foi mais ou menos uma semana depois, foi bem rápido, nós recebemos o e-mail da escola que fica mais próximo onde nós moramos, mais próximo da nossa casa, solicitando que a gente fosse na escola e levasse a documentação dela para fazer a matrícula e ela já podia começar naquele dia. Então nós fomos e ela começou, né, a estudar na escola francófona. Então, na primeira semana, ela foi muito feliz para a escola, porque como ela estava o mês de dezembro inteiro em casa, ela já estava sentindo falta daquela interação com outras crianças, sentindo falta do ambiente escolar. E ela ficou super feliz e super empolgada. Então, os primeiros dias foram super legais, foi aquela descoberta de uma escola nova, de crianças novas, um ambiente novo, né? São várias nacionalidades na sala de aula, então são várias línguas que são faladas, espanhol, inglês, ucraniano, enfim. E aí, com o passar do tempo... deixa eu explicar para vocês como é que funciona a escola francófona. A criança logo que entra, a criança que não sabe francês, como é o caso da nossa filha, ela entra numa sala de acolhimento, que é como se fosse um curso de francês. É um curso de francês para a criança aprender o francês e só aí eles colocam a criança na sala regular, na sala de aula regular, né, de acordo com a idade dela. Então, ela entrou nessa sala de acolhimento e, além do francês, eles também ministram matemática, artes e educação física. Música também, além do francês. E aí, com o passar dos dias, ela começou a ficar um pouco resistente, aí não queria ir, chorava. E aí a gente foi conversando e foi percebendo que não era somente a barreira da língua, o fato dela não saber o francês. Era também uma questão administrativa. A professora dela naquele momento ela não tinha uma certa acessibilidade, não permitia que os alunos falassem. Então, um exemplo, se o aluno quisesse ir ao banheiro, e aí levantava a mão e a professora ignorava, não ia até a criança saber o que ela queria. Então a criança ficava ali esperando um tempo, não tinha aquele retorno da professora, e aí a criança levantava e ia lá, né? Óbvio, se eu quero ir ao banheiro, eu vou ficar segurando muito tempo ali, né? E aí a criança ia lá e a professora falava que quando terminar, que era para a criança voltar para o lugar dela, que quando ela terminasse o que ela estava fazendo, ela iria até a criança saber o que ela queria. Então, assim, se fosse algo urgente, esquece. Então, isso é só um exemplo, tá? Um exemplo, assim, de várias situações que ocorreram. Então, assim, isso é uma questão, não é que a professora seja... a professora é ruim, a professora é mal educada, não é isso. É uma questão cultural mesmo. Nós, no Brasil, nós estamos acostumados a ser calorosos, a tratar a criança com carinho, né? E aqui não tem muito disso, pelo menos eu ainda não vi.
Eu tive um pouco de experiência, se vocês quiserem eu posso contar pra vocês isso num próximo vídeo. Eu trabalhei numa garderie aqui, que a garderie é como se fosse uma creche no Brasil para crianças de 0 a 5 anos. A gente percebe assim que eles trabalham muito a independência da criança, mas além disso, eles respeitam muito um horário para cada coisa. Um exemplo, a hora de ir ao banheiro não é a hora que eu sinto vontade, é a hora que a escola determina. Então, isso é só para linkar um pouco da experiência que a gente teve com a escola francófona daqui. Mas não é só isso, tá? Tiveram vários outros fatores e eu cheguei a mandar um e-mail para a direção da escola para conversar sobre. Eles falaram, né, transmitiram isso para a professora e a professora entrou em contato comigo por e-mail e eu pedi a ajuda dela para essa adaptação, né? Nós expliquei que a língua materna dela não era o francês e nem o inglês, embora ela tivesse como se comunicar em inglês. A professora não sabia muito bem o inglês, era difícil de entender um pouco o que a professora falava e eu tive a oportunidade de conversar com ela. E ela sabia o francês e o inglês muito pouco, então realmente não tinha como a Rebeca se comunicar na sala de aula, visto que a professora só falava francês. Então eu procurei a professora, mandei um e-mail, né, numa das vezes que a Rebeca ficou muito mal, não queria ir, tava assim muito difícil. É um daqueles momentos que você para e se arrepende de ter vindo, sabe, dizendo o que eu vim fazer aqui, né, porque a gente veio com o objetivo de dar um futuro melhor para ela, prepará-la para um futuro melhor, para que ela seja bilíngue, né, e tenha uma experiência já fora no exterior. E aí chegou esse momento que a criança começa a sofrer, então, poxa, né, o meu objetivo é o bem dela, mas ela tá sofrendo, então a gente acaba ali se arrependendo. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu entrei em contato com a professora, passei o e-mail, pedi a ajuda dela, porque a Rebeca não estava entendendo quando que era para fazer as atividades, e aí a professora ia cobrar dela que ela tivesse feito aquela atividade. E ela dizia que não sabia que era para fazer, e a professora agia de forma como se ela tivesse optado por não fazer a atividade. Então, eu mandei e-mail para a professora explicando que o francês não era a língua materna dela e ela não sabia nada de francês. Claro que eu sei que todas as crianças ali na sala de aula não sabem francês, né? Mas pedi essa ajuda dela com relação a essa adaptação dela, né, nesse novo ambiente escolar. E ela respondeu ok. E quando foi no outro dia que a Rebeca foi para a escola, né, a tranquilizei, falei que havia conversado com a professora. E aí ela foi para a escola. E aí, quando chegou em casa, ela muito triste e chateada porque a professora reportou, foi falar com a Rebeca que eu havia mandado e-mail para ela e que isso tudo era culpa da Rebeca, que era pra Rebeca parar com isso. Então, assim, pra mim aquilo ali foi, sabe, a gota d'água, foi a última atitude que a professora teve para que eu decidisse que ela não continuaria mais ali naquela escola. Porque ela é o único adulto ali na sala de aula, porém ela estava se comportando não como um adulto. Quando ela faz esse tipo de interferência com a criança, pedir que a criança praticamente pare de se expressar, pare de expressar para os pais, porque só faltou ela falar isso. Em outras palavras, foi isso que ela disse. Pra mim, isso daí é um absurdo. Então, nesse momento, a gente conversou, eu e Francisco, a gente decidiu que ela não iria continuar mais nessa escola. Só que nós ainda estávamos aguardando o e-mail da elegibilidade da escola anglófona, porque desde o início, o nosso objetivo sempre foi que ela estudasse na anglófona, para que ela aprendesse o inglês, na verdade o inglês ela já sabe, mas para que ela continuasse se familiarizando e melhorando mais ainda no contato com o inglês, e para que ela aprendesse o francês também. Só que a gente ainda estava aguardando essa elegibilidade, então não tinha como tirá-la da francófona. Então nós estávamos esperando essa elegibilidade da anglófona, então a gente não tinha como, naquele momento a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha como tirá-la da francófona até sair a elegibilidade da anglófona. E aí eu mandei um e-mail para a comissão anglófona e eles me informaram que realmente estava tendo esse atraso nos envios das elegibilidades e que pedia a nossa paciência, que a gente esperasse. E foi o que nós fizemos. Então, quando foi agora no início de março, graças a Deus a gente recebeu o e-mail informando que a gente já podia fazer a matrícula da Rebeca na escola anglófona e ela já copiou
a direção da escola nesse e-mail, pedindo que marcasse um appointment, é o que mesmo? Agendamento. Pedindo para marcar uma reunião com a gente, para a gente fazer a matrícula da Rebeca na escola. E aí, no mesmo dia, eu recebi uma ligação lá da escola anglófona, pedindo pra gente comparecer à escola, e perguntou qual era o melhor horário, o melhor dia que a gente fosse lá, e eu deixei agendado e a gente foi. E ela também pediu que a gente levasse a Rebeca para que ela conhecesse a escola. Isso aí já foi a primeira diferença que a gente viu da francófona, porque na francófona ela chegou e já foi entrando, não teve esse reconhecimento, não teve esse tour pela escola que teve na anglófona. E aí, ok, a gente foi, e aí chegou lá. O ambiente, quando você entra, você já se sente bem, se sente acolhida, o próprio ambiente em si já é diferente. O tratamento também não é aquele tratamento frio como nós sentimos, né, na outra. Assim, na verdade eu já fui, a minha expectativa foi 0, porque como a gente já tinha tido toda essa experiência com essa escola que a Rebeca estava estudando, eu não fui com tanta expectativa, sabe? Já estava esperando alguma coisa fria, alguma coisa meio que tipo exército, já estava esperando isso. Então, assim, superou sim minhas expectativas. Desde que a gente entrou, o tratamento foi totalmente diferente. A diretora da escola foi lá, falou com a gente, falou com a Rebeca, conversou com a Rebeca, então já vai deixando a gente com o coração ali mais quietinho, né? E aí, depois disso, a pessoa que estava nos atendendo lá do setor administrativo chamou uma criança que estuda na sala de aula da Rebeca, na sala de aula que a Rebeca iria estudar, né? E pediu que ela levasse a Rebeca para conhecer a sala de aula, conhecer a escola, e foi. E aí depois ela voltou feliz, porque na sala de aula já tinha o nome dela na mesinha que ela ia ficar, já tinha o nome dela no armário, no armário dela, então assim, bem diferente realmente. Então ela já estava super empolgada ali, super animada, porque ela teve essa oportunidade, né, de conhecer antes de ir para aula, porque nesse dia ela não ficou, ela só conheceu a escola. E aí a gente terminou a matrícula, eles entregaram um kitzinho pra ela, uma garrafinha de água, a agenda dela, então, assim, bem legal, sabe, da parte deles, achei bem fofinho. E aí no outro dia a Rebeca não foi, porque a gente teve a Rebeca tinha uma consulta no dentista, inclusive eu vou gravar um vídeo pra falar sobre isso, nós já utilizamos o serviço de dentista aqui, eu vou contar pra vocês como que foi, né, e comparar mais ou menos o atendimento, os valores, né, relacionado ao Brasil. E aí ela começou, nós fomos numa quarta na escola, na quinta ela tinha dentista, então ela começou na sexta-feira a estudar. Foi super feliz, super animada. E na sexta-feira já tinha era para as crianças irem vestidas com uma blusinha de verde, caracterizando um dia que eles comemoram aqui, que é o St. Patrick's Day. Então ela tinha uma blusinha verde, foi com a blusinha verde, e a gente comprou uma tiarinha para ela do St. Patrick's Day na Dollarama. Tem uma Dollarama bem pertinho aqui de casa, eu vou gravar um vídeo para vocês lá mostrando o que tem na Dollarama. Então ela foi, e as crianças todas foram assim caracterizadas, muito bonitinho. E aí aquela ansiedade, né, esperando o fim da aula. A aula dela começa ela entra 10:50 e sai às 14:30. No dia que ela não fica no daycare, porque tem um dia que ela precisa ficar o dia todo, que é na segunda, porque eu estudo o dia inteiro nesse dia, então ela fica de 10:08 até as 17:30, né? Então, assim, no dia a dia normal, que ela sai às 14:30, ela faz um lanche na escola e almoça, e aí a gente manda o lanche, manda o almoço. Isso é na sala, com relação ao lanche e almoço, ela faz na própria sala de aula dela, com as amiguinhas dela, também é outra diferença da escola que ela estava antes, porque na escola que ela estava antes, ela também fazia esse lanche e esse almoço lá, só que eles tiravam ela da sala de aula e colocavam numa outra sala para ela almoçar com crianças que ela não tinha contato, que ela não conhecia. Ela podia fazer amizade com essas crianças, assim como ela fez com duas, mesmo não entendendo nada da língua, as duas só falavam francês.
mas mesmo assim ela tentou ali, né, conseguiu ali fazer uma amizadezinha, mesmo sem conseguir se comunicar muito bem. Mas ela se sentia insegura e com medo, porque qualquer coisa que ela precisasse, a pessoa que ficava lá, o funcionário, a funcionária que ficava lá nesse almoço, desculpa, eu falei uma coisinha errada. Na verdade, o lanche ela fazia na sala de aula dela, sim, só que o almoço ela ia para outra sala. E a funcionária que ficava lá só falava francês, então se ela tivesse precisando de alguma coisa, como um dia ela precisou, logo que ela começou, ela estava em pé e um menino empurrou, então ela caiu, ela chorou, e aí ela não sabia como falar isso pra mulher, a mulher não falava inglês, a mulher só falava francês, então a mulher não entendeu o que ela falou. E assim, então ela ficou muito insegura de ficar, né, lá, tanto que a partir daí a gente passou a buscá-la todos os dias para almoçar em casa. Ela não ficou mais para almoçar, ela só fazia o lanche, porque o lanche ela fazia na sala de aula dela mesma, mas os almoços a gente buscava para almoçar em casa e depois deixava novamente na escola. A francófona, o horário dela era de 10 para as 8 até as 15h08. E aí, a gente super ansioso, né, com esse retorno dela da escola, da nova escola, da anglófona, é super pertinho aqui de casa. Ela até tem direito ao ônibus escolar também, coisa que a outra diferença é que lá na francófona ela não tinha direito pela distância, mas nessa anglófona, que é até mais perto de casa, e mesmo assim ela tem direito. Ela só não vai esse ano ainda de ônibus escolar, porque eles não têm como mudar a rota, pelo fato dela já ter entrado quase que no final do ano letivo. O ano letivo aqui começa em agosto e termina em junho. Então, esse ano a gente ainda tá indo deixar e buscar, e eu até prefiro assim por enquanto, para que ela não se sinta tão longe da gente, né? Nesse primeiro momento de adaptação. E aí, quando for no próximo ano letivo, que começa em agosto, ela já vai no ônibus escolar, vai e volta sem problema nenhum. E aí, chegou o final do dia, né? Às 14h30, nós fomos buscá-la. E a gente fica assim no portão, esperando as crianças saírem. E aí, saiu várias crianças e a Rebeca não vinha e a gente já começou a ficar apreensivo, né? E aí um funcionário que estava lá no portão, ele perguntou, né, qual é o nome da criança que você está esperando? Aí eu falei. Aí ele falou, tá, ela é nova, né? Vem cá que ela pode estar lá dentro, na parte ali do daycare, pelo fato dela não saber onde que é a saída ainda. Aí ele foi e me levou lá dentro, o Francisco ficou no portão, caso a Rebeca aparecesse, ele estava lá, né, pra ficar com ela. E aí eu fui com o funcionário até lá dentro da escola, na parte do daycare, que é onde eu vou buscá-la toda segunda-feira. E aí eu entrei e realmente ela estava lá, e ela estava com uma professora e mais duas coleguinhas da sala de aula dela. E aí a professora me explicou que estava falando para ela que no próximo dia, no caso no próximo dia de aula, quando chegasse o horário da saída, era para ela acompanhar essa coleguinha, que ela ia, né, para saber onde era o portão da saída, mas a professora mostrou para ela também, só se caso, até ela se familiarizar, né, e não ficar perdida lá dentro da escola. E aí eu peguei a Rebeca, a gente foi pro carro e aí começou né, claro, querer saber tudo como que tinha sido o dia dela. E aí a primeira coisa que ela falou, tem um playground bem gigante, assim, bem ao lado da escola. E eu não sabia se era da escola ou se era público, e sim, é da escola. As crianças brincam lá todos os dias, então foi a primeira coisa que ela falou. Na outra escola não tinha, era só um pátio bem grande e as crianças ficam correndo, não tinha nada assim pra sabe, de interessante para a criança se divertir. E aí foi a primeira coisa que ela falou, foi desse playground, que ela brincou bastante, tem escorregador, e assim, é bem lindo. Eu vou filmar pra vocês essa parte externa, porque como na parte de fora, dá pra eu mostrar pra vocês como que é. E aí, ela super empolgada, falou sobre isso, falou que, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, é que durante a gente estar fazendo a matrícula dela, eles perguntaram se ela precisava de algum tipo de ajuda, né? E eu falei que sim, com relação ao francês, porque ela já até sabe algumas coisas, ela sabe os números, ela sabe, assim, ela já aprendeu bastante coisas em francês, mas é óbvio, né? Não procedente só da sala de aula da francófona, porque eu não ia ficar de braço cruzado esperando a minha filha ficar ali sofrendo com aquela professora que não tem o mínimo de paciência de explicar.
Então eu contratei uma professora particular de francês para dar aula para ela, online, e uma professora do Brasil, porque aí fala o português, né, e consegue explicar, assim, caso ela tenha alguma dúvida, ela pode falar em português com a professora. Então ela já sabe algumas coisas, assim, em francês, eu até me surpreendo. Eu acho lindo ela falando francês. Então falei assim que ela não tinha o francês, que o inglês ok, mas o francês não, mas aí o que acontece? A Rebeca me falou que quando ela foi no primeiro dia de aula, foi uma professora buscá-la na sala, num determinado horário, e ela passou mais ou menos uns 15, 20 minutos numa outra sala com essa professora e ela aplicou um teste de francês, inclusive ela disse que, como eu tinha falado que a Rebeca não sabia francês, ela disse que se surpreendeu com a leitura da Rebeca no francês, que ela lê muito bem. E ela fez um teste, acho que para saber mais ou menos o nível de francês que ela tá, para trabalhar com ela, porque o que vai acontecer? Todo dia, de segunda a sexta, ela vai ter meia hora por dia de como se fosse um curso de francês e de inglês. Um exemplo, na segunda, a professora de francês vai lá, pega ela, dá meia hora de aulinha de francês para ela, e aí ela volta para a sala de aula. Na terça, a professora de inglês vai lá, pega ela na sala de aula e dá meia hora de aula para ela de inglês. Então, assim, é um curso dentro da escola anglófona, porque o que eu via muito nos grupos era esse tipo de preocupação, sabe, dos pais, e que era a minha preocupação também. Ah, tá, eu vou colocar na anglófona, mas na anglófona vai direto para a sala de aula, não existe sala de acolhimento. Ela tá na sala de aula regular, normal. E na francófona, a criança vai para a sala de acolhimento, que ela vai aprender o francês, que é um curso de francês. Então, é mais confortável para nós, o quê? Deixar a criança aprender o francês na francófona. Só que na anglófona existe isso. E a gente está vendo agora, a gente está vivendo isso agora. A Rebeca está na sala de aula regular, na anglófona, e ao mesmo tempo está tendo curso de francês e de inglês, que é como se fosse a sala de acolhimento, né? Então, isso daí, gente, foi o que confortou bastante a gente. Eles têm toda essa preocupação, sim, se a criança vai estar aprendendo o francês, né? Então, essa preocupação para você aí que está se planejando é zero. Faça a inscrição nas duas comissões, na escola anglófona e na escola francófona. E aí depois você decide qual que você prefere deixar o seu filho. Caso, né, que eu espero que não aconteça, mas caso você tenha algum problema de decidir na francófona pelo fato da imigração, porque para quem está se planejando vir para cá e imigrar, pedir residência depois, é obrigatório que a criança esteja na escola francófona, tá? Então, assim, mas daqui para lá a gente tem tempo, então eu posso muito bem deixar a Rebeca na anglófona e depois, daqui mais lá para frente, quando a gente for dar entrada na residência, ela já vai estar com o francês ok, então não tem problema nenhum ela ir para francófona, porque ela vai conseguir se comunicar. Então, no primeiro momento, eu posso deixá-la sim na anglófona, tá bom? Sem problema nenhum. Eu até achei bem melhor, eu já havia conversado com uma outra mãe, que as duas filhas dela tiveram esse mesmo problema que a Rebeca teve aqui, que ela matriculou na francófona, exatamente por isso a gente acha que a sala de acolhimento vai ser algo excelente para os nossos filhos, porque vai estar ensinando francês. Pode até ser que muitas famílias tenham tido sim uma boa experiência com isso. Eu tô falando aqui a minha experiência, o que nós passamos, tá? As outras pessoas eu não sei, eu só sei de quem já conversou comigo, que foi o caso dessa mãe. Então, assim, realmente as filhas dela também tiveram problema na sala de acolhimento, assim como a Rebeca teve, e ela optou por tirar e colocar na anglófona. E eu conversei muito com ela antes, exatamente para saber a experiência dela, e ela disse que ela não se arrependia de forma alguma. Conversei com uma outra mãe também, que estuda junto comigo, ela tem 2 filhos, e ela de cara já colocou na anglófona, me explicou mais ou menos como que era, como que funcionava na anglófona, então eu me senti super confortável em realmente trocar a Rebeca, tirar da francófona e colocar na anglófona. E eu confesso que até agora a gente não se arrependeu, a Rebeca tá super empolgada com a escola, e é tudo muito diferente, sabe? Tem essa questão das pessoas lá, dos funcionários, das professoras serem muito mais acolhedoras. Eu não sei se é pelo fato de ter mais imigrantes lá na anglófona, eu não sei dizer o que é, mas a gente se sente muito mais confortável agora pelo fato dela estar bem, né? Então, assim, vai depender, né, claro, de cada família, de cada criança. Tem criança que se adapta super bem na francófona e tudo bem, né? Mas no nosso caso foi diferente. E
pra gente tá sendo muito válido, porque era o que a gente queria desde o início. A gente queria que ela estudasse na anglófona, nós queríamos que ela tivesse essa convivência com o inglês e com o francês, que é o que está acontecendo. Ela está tendo disciplinas ministradas em inglês e está tendo disciplinas ministradas em francês. No Brasil, ela já tinha um pouco dessa experiência. Ela estudava numa escola bilíngue no Brasil, então ela tinha disciplinas que eram ministradas em português e disciplinas que eram ministradas em inglês. E a gente fez exatamente isso para que ela não sentisse tanto impacto quando estivesse aqui, né? E agora ela tá tendo essa questão de estar tendo as disciplinas em inglês e francês. Então, assim, você que tá se planejando, eu se soubesse, assim, porque o que a gente vê geralmente em vídeo e as pessoas falando, né, nas redes sociais é que, o seu filho vai aprender o francês, fica tranquilo. Aqui tem as escolas francófonas, aqui tem a sala de acolhimento e o seu filho vai aprender. Realmente, ele vai aprender depois de algum tempo sofrendo muito. Óbvio, né? Porque eu, como adulto, eu tinha um nível ok de inglês no Brasil e eu cheguei aqui, fui fazer o college e eu senti o impacto. Você chega aqui, parece que você não sabe nada da língua. É diferente o teu inglês de uma sala de aula pro teu inglês aqui no dia a dia, né? Então, assim, se eu soubesse disso, que a minha filha ia aprender, mas ia sofrer muito no início, eu tinha, ao invés de ter investido só no inglês no Brasil, teria feito um investimento também nas aulas de francês, principalmente para quem vem para cá, para o Quebec. Tanto para ela, né, para a escola, como eu também teria feito, eu e o Francisco, umas aulas de francês para vir pelo menos com o nível básico de francês, porque aqui para emprego é imprescindível que você tenha o francês para conseguir empregos melhores. Tá? Tem os empregos na área de NOC, que realmente não exige tanto o francês, só com o inglês você consegue, mas o ideal é você ter o francês também, tá? Então, assim, isso é a minha visão como mãe, minha e do Francisco como pais, né? De tudo que a gente viveu aqui, acompanhou a Rebeca, né? Acompanhou toda a experiência dela. A sensação que eu tenho, assim, é isso mesmo, né? Foi uma frieza muito grande. A Rebeca, no primeiro dia de aula na anglófona, ela teve educação física. Então, essa educação física para ela, na francófona, era um dia de terror. Porque, independente do clima que estivesse e do... às vezes aqui não é nem o clima. Às vezes pode estar frio, mas você tá bem agasalhado e tá tudo certo. Mas, às vezes, quando vem com aquelas rajadas de vento muito forte, maltrata demais. Porque vem aquele vento frio no teu rosto, gente, é horrível. E eu, no dia que a Rebeca foi fazer aula de educação física na francófona, estava exatamente um dia como esse, muito frio e vento muito forte. E exatamente nesse dia, o professor de educação física pegou as crianças para ir andar fora da escola, andaram muito. E a Rebeca ainda não sabia que era dessa forma a educação física, ela tinha acabado de entrar na francófona. E aí ela já não aguentava mais, porque ela tava assim, tudo machucando já, né? O rostinho, o nariz, o cabelo meio que congelando, e ela com muita sede, a boquinha rachando, e eles andaram muito. E aí ela já, né, poxa, ficou daquele jeito, começou a chorar e tudo, enfim, eles não, o que é que eu posso dizer? Não adianta chorar, sabe? Dá uma mínima pra isso. Não dão a mínima pra isso. Você pode chorar como for, tem que aguentar. Eles nem... Inclusive na guarderia a gente via muito disso. A gente todos os dias tinha que sair com as crianças de 1 ano, 1 ano e meio. E aí você, independente do clima que tá, você sai, a criança cai, a criança chora, você tem que sair pra andar todos os dias, independente. A gente entende, né, que tem que ter a questão da criança sair ali daquele ambiente fechado pra ver a luz do dia, pra respirar um ar fresco, né? Mas eu acho que não precisa assim, sabe? Pra que andar tanto com a criança naquele frio? Fica ali na parte externa da escola, deixa as crianças brincarem e volta pra dentro, né? Enfim. E aí ela sofreu bastante, né, com essa questão de educação física por causa disso. E na anglófona já também, mais uma diferença. No primeiro dia de aula dela na anglófona também foi educação física. Tinha educação física e... foi incrível, porque ela falou que foi no ginásio da escola porque tava muito frio, quer dizer, nem tava ventando, não tinha rajada de vento e nem nada, não tava. E foi no ginásio.
Então, a gente, pelo que ela perguntou das coleguinhas na escola, quando tá muito frio, eles não saem lá pra fora. Eles ficam no ginásio que tem dentro da escola. Então, isso aí já foi ótimo, né? É uma outra diferença que a gente já encontrou também. Outra coisa também aqui que a gente achou bem legal é a questão de vacina na escola. As duas têm, tá? Tanto a francófona como a anglófona, isso é uma coisa do governo mesmo. No caso, a Rebeca, pela idade dela, ela tem que tomar 2 vacinas, então eles mandam um documento pra gente, entregaram um documento no dia que a gente foi fazer a matrícula dela na anglófona, pra gente preencher e assinar, caso a gente tem lá se você permite ou não que a criança tome a vacina na escola, tá? Claro que a gente permitiu, óbvio, são vacinas que ela teria que tomar mesmo. Na verdade, uma vacina, que é a segunda dose da HPV, a primeira ela tomou no Brasil, a outra vacina é hepatite A e hepatite B. Então, assim, no Brasil, se eu não me engano, era só hepatite B, né, que toma quando é bebezinho, e aqui eles dão hepatite A e B. E aí ela vai tomar na escola, a gente já mandou o documento aprovando e tudo, então isso é muito bom. Então, assim, daqui pra frente a gente vai atualizando vocês, tá? Vou estar sempre perguntando dela como que tá indo a adaptação. Uma coisa que eu esqueci de falar é que ela teve pegaram uma amiguinha de uma outra sala, uma criança de uma outra sala pra ficar ao lado dela na sala de aula, pra ficar ajudando, né? Caso ela tivesse alguma dúvida e tudo mais. Mas eu vou fazer assim, eu acho que ninguém melhor que ela pra falar aqui pra vocês da experiência dela, dessas 2 escolas, então eu vou chamá-la aqui pra ela conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Deixa eu chamar. Filha! Vem! Bom, então agora eu tô aqui com a Rebeca, essa é a Rebeca, minha filha. A Rebeca tem 9 anos e ela vai contar pra vocês um pouquinho de como que foi a experiência que ela teve na escola francófona. E depois ela vai falar um pouquinho da escola anglófona. Conta pra gente, filha. Então, o meu primeiro dia de aula eu já tava com bastante esperança. Então não foi tão ruim, mas depois eu já fui percebendo. Primeiro, que assim, no segundo dia de aula, eu já percebi que a professora já estava um pouco mais... Qualquer coisa que a gente fazia, ela já ia lá e reclamava. Aí, eu não sei explicar muito bem, mas ela já estava no nível bem ruinzinho. Outra coisa era o francês. A gente entra numa sala de acolhimento, mas a gente meio que não entra na nossa classe, mesmo na nossa sala de aula de verdade. Que a gente fica aprendendo lá o francês. E outra é que a gente não tem todas as matérias. A gente já não tem história, a gente não tem geografia, a gente tem só um pouco. E fora que a professora me rebaixou na matemática só porque eu não sei francês. Olha isso, gente! Pois é, e também que uma coisa que me incomodou bastante na francófona é a amizade, que as crianças, a maioria, falam o francês, mas eu não. Elas não têm o inglês, então eu não tenho muito bem como me comunicar com elas. E também, caso aconteça algum problema, é bem difícil relatar para algum adulto. Porque também a questão do francês, que eles falam somente o francês, isso é uma coisa que me incomodou muito. Tem alguns adultos e professores que só sabem francês, que não sabem inglês. Podem até saber inglês, mas é horrível, gente. É um inglês muito básico e que não dá para entender muito bem. Então você já fica numa sensação de desespero. Então qualquer problema que acontece, você não pode relatar por causa desse francês. E foi por isso que eu não gostei muito dessa escola francófona. Eu tive bastante problemas. Mas teve uma coisa boa da francófona, né, filha? Você fez um amigo, né? Eu fiz. Conta! Pelo menos eu tive um amigo, que era o Alexander, e eu troquei de escola, mas nós continuamos com contato pelo celular. Então todo dia, mas depois do almoço, ele me liga e a gente fica jogando por muitas horas. A gente se diverte muito. Agora conta um pouquinho da tua experiência na escola anglófona. Anglófona. Uhum. Eu senti muita diferença.
Na anglófona, assim, eu achei tudo um pouco mais organizado. Eu já cheguei lá, eu já tinha armário, eu já tinha lugar onde sentar, eu já tinha tudo. Eu ganhei até um presente, gente. Eu ganhei uma garrafa da escola. Eu também ganhei uma agenda da escola, que é muito bonitinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. E também que eu já entrei na escola, antes de eu entrar na escola eu já tinha uma amiga lá. Porque quando a gente foi lá preencher os documentos, a moça lá que estava lá, ela ligou para a minha sala e chamou uma menina lá da minha sala para me mostrar a escola. E foi muito legal. Então desde daí eu já tinha uma amiga, e então eu tive um alívio a mais nessa escola. Então eu achei que foi incrível. Fora a organização, né, da escola, é tudo muito bonito. E também que a gente também aprende o inglês, a gente não tem uma sala de acolhimento. Quer dizer, tem uma ajudinha no francês, mas não é todo dia, você pode escolher quando. Também eles podem dar uma ajuda no inglês, tem uma coisa muito boa dessa escola. É isso. E também que que eu falei da anglófona, o problema da francófona, é esse problema aí de relatar os problemas. Na anglófona eu não precisei me preocupar com isso, porque todos falam inglês lá por ser as duas línguas. Agora me diz uma coisa, filha. O que você acha, assim, o que você achou de mais diferente da escola no Brasil para a escola aqui? Ah, sim. O tempo de entrada e de saída. O de entrada não é muito diferente. A gente entra às 7h50 e nós saímos da escola depois do almoço. Tipo, no Brasil, eu saía da escola às 12h45. Aqui é umas 2h30. 2h30 na anglófona. E na francófona eu saía umas 3h08. Isso. Era na francófona. Então outra diferença é esse tempo de saída, que já dá um alívio na gente. Estudar menos, né? Muito melhor. Ninguém gosta de escola, então sai mais cedo é bem melhor. E também que a gente almoça na escola, né? Isso eu já não gosto muito, mas tudo bem. E uma coisa que eu notei no primeiro dia de aula, vocês nem sabem, o almoço foi pizza. Pois é, eles deram pizza pra todo mundo. Uma caixona assim de pizza. E tinha até gente com 2 caixonas dessa de pizza. E outra, tem alguma outra diferença que você achou da escola do Brasil pra cá, pra escola daqui? Tem alguma além do tempo? Deixa eu pensar. Eu acho que armários. No Brasil tinha armário, mas na escola que eu estudava não tinha. Aí até tinha, mas eu não considero muito bem o armário, era aberto e era pequeno. Então todo mundo ficava mexendo nas nossas coisas. E aqui as crianças mexem nas coisas? Não, a gente pode deixar as nossas coisas jogadas por aí que ninguém pega. Os armários também, tipo, da francófona eram fechados, mas desses da anglófona eram abertos, mas são bastante espaçosos, né? Muito mesmo. E também as coisas ficam lá e ninguém mexe. Eu já vi gente com o celular no bolso até lá aparecendo, que ninguém pega. Isso é muito bom. E deixa eu ver se eu... E fazer amizade? O que você achou? Achou diferente do Brasil e a escola daqui? A escola do Brasil e a escola daqui. Fazer amizade com as crianças, o que você acha? É diferente ou não? A única diferença é a língua e alguns choques culturais muito fortes que tem. É muito choque cultural, mas eu nunca cheguei a passar por nenhum não, mas que eu já notei bastante diferença mesmo. Mas as amizades, as duas são boas. Dá pra fazer amizade igual no Brasil, né, filhas? Criança é criança, né? Sim, dá pra fazer amizade. Então, ó, não fica preocupado com isso não, que teu filho vai fazer amizade aqui, tá? Pra brincar, eles dão um jeito de se comunicar, fique tranquilo. Ó, agora a Rebeca vai mostrar pra vocês o presentinho que ela ganhou na escola, na matrícula. Primeiro, que eu ganhei essa garrafa com o símbolo da escola. É super bonitinha. E também que eu ganhei essa agenda super fofinha de abelhas. Muito legal. E essa agenda me fez lembrar de uma diferença também entre a escola do Brasil e daqui.
é quando o ano letivo começa e termina. É porque aqui atrás ainda vem um calendário, eu vou falar pra vocês. O ano letivo começou ano passado, em 2022. E o ano letivo vai acabar esse ano, em junho. Não faz sentido, né? Elas começam num ano e terminam no outro. Começam 30 de agosto e terminam... Dia 22 de junho. Dia 22 de junho. É muito diferente. Eu acredito que seja por causa do verão. Não Perfeito. É? Eles fazem isso para que as crianças fiquem de férias no período do verão. E aí elas podem aproveitar bem o verão. Sim, é porque nenhum brasileiro vai entender isso. Só quando chegar aqui vai saber como é sofrido esse inverno. Mas tem gente que já não sente. Tipo, eu já sou mais calorenta. Agora eu sofro com frio, viu? É. Vou colocar essa parte aí em preto e branco. Lembra, filha? Isso, preto e branco. Vou colocar. Vai, filha. E também eu fiz muitos amigos nessa escola. Primeiro que no primeiro dia de aula era nem primeiro dia. Eu fui visitar com uma... antes, né, eu fui visitar a escola. E eles foram super engraçados, fizeram muita gracinha. Aí apareceu um menininho e ele fez bem assim e falou: "You are taller than me", que seria: "Nossa, você é mais alta que eu". Que gracinha. Eles foram super engraçados, todos ficaram em choque em ver que ia ter uma aluna nova, né? E foi incrível, mas olha, você e minhas amigas do Brasil, nós continuamos amigas. Ninguém tá traindo ninguém aqui, somos amigas ainda. Bom, gente, então é isso. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Eu acho que ele ficou até um pouquinho longo. Pouquinho. Super. E conforme o tempo for passando, eu vou atualizando vocês, né, de como tá sendo a adaptação da Rebeca na escola, mas já deu pra ver que tá dando tudo certo, né, graças a Deus. Obrigada por você assistir e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários, a gente sempre vai estar lendo e tentando trazer vídeos mais esclarecedores pra vocês, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau.